A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Um grupo pequeno de cristãos defende a guarda de sábado. Então, a partir dessas pessoas, muitos cristãos se perguntam: nós devemos guardar o sábado? E eu quero responder de forma simples e rápida esta questão. O principal argumento que se usa para defender a guarda de sábado é o seguinte: olha, nós temos 10 mandamentos, você está guardando 9, então se você não precisa guardar o sábado, também você pode adulterar, pode mentir, pode roubar. Olha, meu querido irmão, você não pode mentir, não pode adulterar, não pode roubar, porque esses mandamentos são confirmados no Novo, mas o sábado não é confirmado no Novo Testamento. Nós não temos um mandamento no Novo Testamento para que você guarde o sábado. Também você não deve ficar fazendo a conta de 10 mandamentos, porque a lei de Moisés tinha mais de 600 preceitos e para o judeu não existia diferença entre eles, todos eram tidos como lei de Deus e deveriam ser cumpridos rigorosamente. O nosso Senhor Jesus uma vez foi perguntado qual era o grande mandamento da lei, ele citou 2, ele resumiu em 2 mandamentos, que são os mandamentos principais da lei, e desses mandamentos depende a lei e os profetas, que é primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Quem cumpre esses 2 mandamentos está cumprindo a lei de Deus. Meu querido irmão, o sábado ele tinha um princípio por trás dele. O princípio era, olha, você não pode só trabalhar, você tem que descansar e você tem que pensar em Deus. Então o sábado era o dia que eles iam para a igreja deles era a sinagoga, iam ler a lei, iam se dedicar a estudar a Bíblia e a buscar a Deus. Hoje a gente faz isso no domingo, mas não significa que nós guardamos o domingo. A Bíblia é muito clara com relação a essa questão. Irmãos, lá no livro de Atos, a Bíblia registra a primeira reunião que a igreja cristã teve é o chamado Concílio de Jerusalém. Então, alguns crentes, alguns convertidos, alguns judeus que eram convertidos, eles defendiam que aqueles que estavam se convertendo ao cristianismo tinham que obedecer à lei de Moisés, eles tinham que ensinar eles a guardar o sábado, a circuncidar. Então houve uma grande reunião, os apóstolos se reuniram, o apóstolo Pedro mostrou que o Espírito Santo tinha descido sobre os gentios, mesmo antes deles ouvirem falar da lei de Moisés, eles não guardavam o sábado e foram batizados no Espírito Santo, eles comiam carne de porco e foram batizados no Espírito Santo. Pedro contou uma visão que ele teve, que Deus mostrou animais que eram impuros segundo a lei e que ele devia comer, e ele falou, nunca entrou coisa impura na minha boca, e Deus falou com ele, não torne impuro aquilo que eu santifiquei. Então claramente a gente vê que ali o Espírito Santo guiou a igreja a não usar a lei de Moisés com os gentios, porque Deus estava fazendo um novo concerto com a humanidade. Eu quero ler alguns versículos do Novo Testamento que deixam muito claro que você não deve guardar o sábado. Vamos começar aqui com Gálatas 4, eu quero ler a partir do 8. Pegue a sua Bíblia, vamos ler. Gálatas 4, a partir do 8. Diz assim: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Então, irmãos, estavam sofrendo a influência de mestres judaizantes que faziam eles voltarem a guardar o sábado. Então, Paulo fala que não era correto isso que eles estavam fazendo. Não? Abra sua Bíblia também em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue
pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Olha, está no plural os dias de sábado. Então incluía sábado festivo e guardar o sábado mesmo semanal. Então aqui fica muito claro que tudo isso era sombra daquilo que havia de vir. Cristo cumpriu a lei, Cristo é o nosso descanso. Quando você constrói uma casa, você usa madeira para moldar as colunas. Depois que o cimento seca, você tira a madeira. Então muitas coisas na lei de Moisés eram figuras de Cristo. E vindo Cristo, elas não mais devem ser guardadas. Então você não deve guardar o sábado, está muito claro aqui. O último texto que eu gostaria de ler está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 5. E Paulo diz assim: há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Então, meu querido e amado irmão, os apóstolos não nos ensinaram a guardar sábado, por isso que nós não guardamos. Bom, Jesus guardava, Jesus respeitou a tradição judaica, até mesmo porque ele era judeu. Jesus se circuncidou. Então, será que nós temos que também nos circuncidar? Claro que não. Então fica muito claro aqui na palavra de Deus, no Novo Testamento, que você não necessita guardar o sábado. Você tem que sim ter um dia de descanso, ter tempo para ir à igreja, ler a Bíblia. E isso é muito importante para a sua vida espiritual, também para o seu descanso, para a sua saúde emocional. Amém, irmãos? Um grande abraço, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até o nosso próximo áudio.